Vamos lá, segundo ano, para mais uma correção sobre discurso indireto e tipos de narrador. Espero que todos vocês estejam bem, certo? Vamos lá, vamos prestar atenção agora. Vamos lá, vamos para a nossa correção. Estou com saudades, viu? Vamos lá. Alguns dos elementos de um texto narrativo são os tipos de enredo, ou seja, linear e não linear, né? Os modos de apresentar os personagens e os tipos de discurso, direto e indireto, que neste capítulo vamos estudar os discursos, o discurso indireto livre e o narrador, ou seja, a voz que conta a história. Gente, mas antes, presta atenção que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Comparando os gêneros literários romance e conto com a luta de boxe, o escritor argentino Júlio Cortázar afirmou que no caso do romance, a peleja é ganhar por pontos e no caso dos contos é por nocaute. Essa comparação mostra que o impacto provocado pelo contexto exemplifica-se, quase que não sai, meus amores, explica-se por se tratar de um tipo de narrativa caracterizada pela brevidade, concisão, economia e concentração. Gente, presta atenção. Vamos aprofundar nossa leitura do conto apresentado neste capítulo, que vamos fazer a correção já daqui a pouquinho, focalizando dois elementos presentes nele, que é o narrador e o discurso indireto livre. Gente, o narrador de um texto ficcional não é o autor, é uma voz imaginária escolhida pelo autor de acordo com o tipo de história a ser elaborado. Gente, chama-se de foco narrativo. Preste atenção no que eu estou falando. Chama-se de foco narrativo o estudo das posições do narrador perante a história, o ângulo de visão através do qual ele narra. Gente, existem dois tipos básicos de foco narrativo. Aquele em que o narrador participa da história, como personagem, ou seja, a narração em primeira pessoa, que é o narrador-personagem, que é aquele em que o narrador se limita a narrar, sem fazer parte da matéria narrada, e a narração em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, ele pode ser de dois tipos, o narrador observador e o narrador onisciente. Falando de narrador observador, o narrador conta a história como um mero observador dos personagens e acontecimentos, ou seja, sem saber a respeito de ambos, mas do que pode observar. Assim, ele transmite ao leitor o que enxerga de fora. Agora, o narrador onisciente é o narrador, conhece e expressa os sentimentos e pensamentos, a voz inteira dos personagens, desvendando ao leitor a consciência e a intimidade deles, certo? Com relação ao discurso indireto livre, geralmente o narrador onisciente faz o uso do discurso indireto livre, viu? A fim de desvendar o universo interior dos personagens, seus pensamentos e sentimentos, certo? Olha, no discurso indireto livre é difícil presenciar se os pensamentos e os sentimentos expressos numa história pertencem ao narrador ou aos personagens. Isso acontece porque o discurso do narrador e o discurso do personagem se confundem. O narrador conta os fatos usando os discursos indiretos, introduz o discurso do pensamento, sem, contudo, empregar os verbos dizer, falar e responder. Nem as aspas, nem os dois pontos, nem o travessão. Certo, gente? Ficou claro? Vamos agora para a nossa correção. Vamos lá. Gente, a nossa correção começa com a experiência de leitura. Tantas mulheres. Vocês leram esse texto? Gente, para ter respondido a interpretação, teria que ter lido, obviamente. Certo? Então, tantas mulheres. Descobri-se ela que a amava como tal fúria. Estava perdido. A salvação era fugir. E com a desculpa da mãe doente, afastou-se alguns dias da cidade, né? Há tanto tempo, João, né? Gente, eu só vou ler um trechinho, certo? Pois é, mãe. Deixe-me vê-lo, meu filho. Você está um homem. Encontrou no quarto arrumado, como no dia em que partira. Havia quantos anos? Bebia sozinho nos bares, voltava de madrugada para casa. É você, meu filho? Durma bem, mãezinha. Ganhar a paz na renúncia do amor. Ele, que era de gestos violentos, não tinha coragem de esmagar o coração no peito.
Ah, quanta vergonha na noite da partida, em que havia ido às 2 da manhã, debaixo de chuva, espiar a janela fechada. Nem sequer chovia, era ele que chorava. Não enxugava as lágrimas quentes ao sair, ao saltar dos olhos. Frias no canto da boca, bem sabia, porque dissera consigo quando o avião pousou em terra. Não se alegre, cara feia. Você foi poupado para a morte pior. A mãe vinha à porta, sem coragem de entrar. Meu filho, soube de uma coisa muito triste. Que é, mãe? Você gosta de mulher? Você gosta da mulher de outro. É verdade, João? São tristes os seus olhos, iguais os seus, mãe. Bebia no gargalo, jogava paciência no quarto e lembrou-se de comprar escovas de dentes. Antes de vestir o paletó, enxugou mosca, sobre as cartas da mesa. Ah, matar essa bichinha. Depois de matá-la, poderia sair. Gentilmente a perseguiu, a lágrima correu dos olhos, feito uma mosca pelo nariz. Repetia com seus botões, a mosca escorreu pelo nariz, feito uma lágrima dos olhos, e com o jornal dobrado esmagou a mosca. E aí vem mais a questão da finalização, mas vamos para a nossa correção. Espero que todos vocês tenham lido. Gente, é uma leitura que prende, não é verdade? É um texto enorme. Assim, eu não vou parar para ler o todo, mas assim, é muito fascinante. Então vamos lá. Esse conto apresenta a narrador onisciente, ou seja, conhecedor dos pensamentos, sentimentos e motivações do protagonista ou personagem principal. Identifique o protagonista e transcreva o primeiro trecho em que o narrador revela a situação passional em que esse personagem se encontra. Gente, o protagonista é João. No primeiro parágrafo, ou seja, no parágrafo inicial do conto, o narrador revela a situação passional em que se encontra. Descobrisse ela que a amava com tal fúria, estava perdido. A salvação era fugir, e com a desculpa da mãe doente, afastou-se alguns dias da cidade. Certo? Vamos lá? Bem interessante. Por que razão o protagonista foge da mulher amada? Transcreva 2 trechos do conto em que se utiliza o discurso direto para mostrar 2 pontos de vista sobre a causa do comportamento desse personagem, desse rapazinho, né? Vamos lá. Trecho 1, ponto de vista da mãe de João. Você gosta da mulher de outro? Lá no parágrafo 12. E no trecho 2, ponto de vista de João, mentia. Ah, como ela mentia. No parágrafo 17. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Letra C. A letra C diz assim. Agora, transcreva o trecho em que o mesmo tipo de discurso apresenta o ponto de vista da mulher de quem o protagonista fugiu. Gente, escrevam aí. Eu não gostei de outro. Estou doente de amor. Eu quero você. Isso tudo no parágrafo 17. Gente, esse texto é fantástico. Vamos lá. Segunda questão. O conto apresenta enredo não linear, intercalando o presente da narração e a rememoração de um passado recente. No presente da narração, o discurso direto é utilizado em 2 situações de interlocução. Gente, vamos identificá-las. As situações são as conversas de João com a sua mãe e os momentos em que o protagonista fala consigo mesmo, pensando na mulher amada. E a letra B diz o seguinte: que momentos são rememorados no 8º e no 17º parágrafo? Gente, no 8º, João relembra que antes de partir, ele fora de madrugada espiar a janela fechada do quarto da amada. Já no 17º, né? Ele relembra a última cena amorosa vivida entre eles, certo? A terceira questão diz o seguinte: o conto destaca as oscilações emocionais de João, não é verdade? Alternando a voz do narrador e a voz do protagonista. Identifique qual das vozes se sobressai nos trechos a seguir. Ah, isso é fácil, vamos lá. Letra A. Bebia sozinho nos bares, voltava de madrugada para casa. Gente, voz do narrador. A letra B. Que foi que me aconteceu? A que ponto me degradei? Aí é a voz do protagonista. Foi fácil também, né? Uma atividade fácil, não é verdade? É uma atividade fácil, né? Vamos lá. Quarta questão.
Há momentos do conto em que a voz do narrador se mistura com a do protagonista, vocês perceberam? Sem que notemos marcas da presença do discurso direto, com aspas outra versão, e do discurso indireto, verbos discendir seguidos da conjunções que e se. Tais momentos caracterizam o discurso indireto livre. Letra A. Em que parte do trecho encontrou o quarto arrumado, como no dia em que partira? Havia quantos anos? O pensamento do protagonista parece substituir a voz do narrador? Gente, no momento que diz assim, havia quantos anos? Certo? A letra B diz o seguinte, reescreva a frase que inicia o 8º parágrafo. Ganhar a paz na reunião do amor, na renúncia do amor, utilizando o discurso indireto? Então, gente, é só vocês colocarem o seguinte. João decidiu que ganharia a paz por meio da renúncia do amor. João decidiu que ganharia a paz por meio da renúncia do amor. Aí o outro ponto diz o seguinte, utilizando o discurso direto. Aí vocês coloquem assim. João decidiu, vou ganhar a paz na renúncia do amor. Certo? No lugar das aspas, pode usar o travessão. Certo? Pode usar o travessão. Na letra C, a forma como a frase citada no item B foi escrita originalmente indica que a linguagem utilizada no conto é concisa, condensada, às vezes deixando ambíguo o sujeito do discurso. Mas perfeito aí, né, gente? A quinta questão diz o seguinte, esse texto é fantástico. A quinta questão é o seguinte, de acordo com o texto, que tipo de homem é João? Gente, ele é um homem violento, não é isso? E experientes relações amorosas. Não é isso mesmo? Vamos lá. Na letra B diz o seguinte, João oscila entre sentimentos intensos e contraditórios. Vamos identificar? Gente, quando ele diz assim, João oscila entre recursos e aceitar a situação passional em que se encontra como se vê no trecho. Chegar a sua vez, fora apanhado, não havia perigo. Que é o ato gracioso de beijar uma boca? Qual a lembrança de uma noite? Sou um homem com experiência de vida. Já a sexta questão diz o seguinte. As passagens líricas que revelam a intensidade do sentimento amoroso vivenciado por João. Transcreva o que achar mais expressiva. Gente, depois encurralando no velho sofá de veludo, sem poder fugir dos olhos que reluziam a cada fósforo aceso, e nunca mais beijar o seio trêmulo, como quem bebe água na concha da mão. Isso no parágrafo 16. A sétima questão diz o seguinte. Na sua opinião, por que podemos considerar irônico o título do texto? Gente, o título é irônico por sugerir que a diversidade de mulheres que passaram pela vida de João não o protege de se submeter àquela pela qual está apaixonada, apesar de não confiar na fidelidade dela. Certo? Agora vamos à relação texto e contexto. Certo, gente? Comparando os gêneros literários, romance e conto, com a luta de boxe, o escritor argentino, como eu já falei a vocês, né? Júlio Cortázar, afirmou que no caso do romance, a peleja é ganhar por pontos. E no caso de conto, por nocaute. Lembra que eu já contei a vocês com relação a isso? Então vamos lá. Para entender melhor a última definição de conto apresentado, procure o significado das palavras digressão e extrapolação. Certo, gente? Preste atenção. Digressão é desvio de um rumo ou assunto, enquanto extrapolação se refere ao ato de ir além, de exceder, de ultrapassar. Certo? Ok? Digressão é desvio de um rumo, ok? Ou assunto, enquanto extrapolação se refere ao ato de ir além, de exceder, de ultrapassar. A segunda questão diz o seguinte, ainda segundo Machado de Moisés, perpassa o conto uma vibração poética que advém do ficcionismo nele detectar um aspecto do cotidiano, portador de emoção ou de sentimento. Evidente no tom da narrativa, a poesia emana da impressão que aquela deixa no espírito do leitor. Está pedindo para identificar o aspecto do cotidiano, tematizado em tantas mulheres, e explique por que razão o tratamento dado a esse aspecto
no conto resultam num sentimento ou emoção? Gente, presta atenção. Esse aspecto do cotidiano tematizado no conto é o fato de um homem separar-se da mulher amada por desconfiar da fidelidade dela. O tratamento dado ao tema resulta em emoção pelo lirismo, com que mostra a tortura que esse homem vivencia ao reconhecer-se subjugado pelo sentimento amoroso. Certo? Vamos lá? Ó, presta atenção. A primeira questão, referente à página 67, com relação ao discurso indireto livre, diz o seguinte: ele que era de gestos violentos, não tinha coragem de esmagar o coração no peito. Que trecho indica claramente a presença do narrador na terceira pessoa? E qual exemplifica a presença do discurso indireto livre? Gente, a resposta está aí. Ele que era de gestos violentos, narrador em terceira pessoa, não tinha coragem de esmagar o coração no peito. Discurso indireto livre. Já a segunda questão está pedindo para identificar outro trecho do parágrafo que é um discurso indireto livre. É esse trecho aí. Ah, quanta vergonha na noite da partida. Certo? Vamos lá. O oitavo parágrafo que estamos estudando refere-se a um fato ocorrido antes do presente da narração. Certo? Transcreva o trecho que diz respeito a esse fato e indique o tempo verbal utilizado para narrá-lo. Gente, em que havia ido às 2 da manhã, debaixo da chuva, espiar a janela fechada. E o tempo verbal utilizado para narrar o fato é o pretérito mais perfeito composto do modo indicativo. Certo? Aqui está pedindo para a gente procurar o significado das palavras verossímil e verossimilhança. Gente, verossímil significa semelhante à verdade, que parece verdadeiro. Já a verossimilhança é a coerência interna da obra literária no tocante ao mundo imaginário, das personagens e situações recriadas. Repetindo, verossímil é a semelhança à verdade, que parece verdadeiro. Já verossimilhança é a coerência interna da obra literária no tocante ao mundo imaginário, das personagens e situações recriadas. Ok? Vamos lá. A segunda questão está pedindo para encontrar um momento da narrativa em que é utilizado o pretérito mais perfeito do modo indicativo. Gente, essa parte aí, chegar à sua vez, for apanhado, no parágrafo 16. Nesse exemplo, o uso do pretérito mais perfeito do modo indicativo antecipa o desfecho da história, pois toma a paixão de João como um fato concluído, antes da tentativa que o protagonista realiza para libertar-se do sentimento. Certo? Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: por que razão a associação entre a imagem, a chuva e as lágrimas do protagonista intensifica o tom lírico presente no trecho? Gente, porque tal associação faz com que as lágrimas do protagonista invoquem a chuva que marcou o último encontro com a amada. Diga que lindo, né, gente? Expressando liricamente a saudade dele. Já a segunda questão está pedindo para identificar a antítese existente no fragmento e explicar por que ela pode representar a oscilação do protagonista entre sentir-se preso pelo sentimento amoroso e conseguir libertar-se. Gente, a antítese refere-se às lágrimas quentes ao saltar dos olhos, certo? E frias no canto da boca identifica o distanciamento relacionado, certo? A terceira questão está dizendo o seguinte: no 14º parágrafo lê: a lágrima correu dos olhos, feito uma mosca pelo nariz. Repetia com seus botões, a mosca correu pelo nariz, feito uma lágrima nos olhos. Que imagem é retomada? Gente, a imagem do movimento da lágrima escorrendo pelo rosto do protagonista. Ele é sentimental, além de bravão, ele é sentimental. Observando a comparação entre o movimento da lágrima e o movimento da mosca no rosto do protagonista, vamos concluir o seguinte: qual é o significado conotativo da mosca? Para responder, é preciso ler esse parágrafo que se encontra no trecho transcrito. Gente, a mosca representa conotativamente a causa do sofrimento do protagonista, pois ele decide matá-la e depois descobre que era a outra bichinha, não a mesma. Diga aí. A quinta questão ele diz o seguinte: encontre no texto outra comparação que contribui para o efeito lírico presente nele. E nunca mais beijar o seio trêmulo como quem bebe água na concha da mão. Isso está no parágrafo 16, certo? E realmente, para finalizar, deixa eu voltar aqui.
Isso mesmo. Aí vem a parte da produção, que está pedindo para vocês relerem aí atentamente a fala do protagonista, que diz o seguinte, para vocês descreverem essa parte da produção, e aí eu dou as sugestões para vocês do seguinte, é o que diz assim, preste atenção. Releia atentamente a fala do protagonista de tantas mulheres no desfecho do conto e reescreva em terceira pessoa, utilizando o narrador onisciente e o discurso indireto. Então vamos lá, preste atenção. João respondeu à mãe que o assunto era urgente, que um amigo a chamava, que era caso de vida ou morte. Depois confessou não saber o que se passava com ele, porque tanta aflição. Tremer sem saber o motivo. Pediu ajuda à mãe, pois um mal olhado lhe estragara a vida. Não sabia o que era, estranho e misterioso, sem ânimo para nada. Não dormir, não comer, pouco falar. Sabia do sofrimento da mãe, mas não conseguia poupá-la. Que será isso? Bem pode ser alguma mulher. Tantas passaram pela vida dele. Gente, espero que vocês tenham gostado da correção. E tem atividade aqui, na página 69 e 70. Leiam com atenção e façam a atividade perfeitamente, certo, gente? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Estou com saudade de vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima aula.